E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar a saga Origens, né? Até falamos sobre a origem dos novos deuses, detalhando todo aquele início do Darkseid, do Pai Celestial. E hoje chegou a vez de falar sobre um dos maiores e mais importantes vilões da DC, o Lex Luthor. E para começar, vamos falar da primeira versão dele mesmo, né, que nasceu lá na Era de Ouro, como explicamos até lá no vídeo DC para iniciantes, né, que essas histórias se passavam na chamada Terra 2. E essa primeira versão dele tinha até um nome diferente, chamado Alexei Luthor, e teve a primeira aparição na revista Action Comics número 23, em 1940. Por um bom tempo, ele só era conhecido como Luthor, e décadas depois, quando já existia o Lex, né, a outra versão da Terra 1, para diferenciar esses dois, eles deram esse primeiro nome dele de Alexei. Nesse universo, ele tinha cabelos ruivos, né? Nas primeiras edições aparece ele assim, e depois, por opção, ele preferia ficar careca mesmo, mas depois no futuro ele aparece de novo com cabelo. A nacionalidade desse Luthor é até desconhecida, mas sabe-se que ele é de algum país da Europa, diferente lá do Luthor lá da Terra 1, que é de Metrópolis. Nessa primeira história, o Clark e a Lois eles estão cobrindo a guerra entre dois países fictícios, chamado Galônia e Toran. E tem até um general chamado General Lupo que engana o Clark, né, que estava como repórter, dizendo que vai ter um cessar-fogo, vão até discutir os termos de paz, mas isso não passava de uma armadilha. Porque como o Superman, né, ele estava desconfiado, ele segue esse general até uma passagem secreta e vê que ele estava sendo hipnotizado e recebendo ordens de uma pedra, né, em formato de um rosto de uma pessoa. O Super ele tenta, né, impedir e o general até consegue sair do transe e começa a dizer que aquele tratado de paz era uma mentira e é um plano do Luthor. Mas antes que ele consiga detalhar quem é esse Luthor, a pedra solta um raio e acaba matando o general Lupo. O Super consegue destruir a pedra e corre para impedir um ataque aéreo que estava sendo, né, colocado no território neutro entre os dois países que estavam tentando selar o acordo de paz. O Clark, né, diz aos membros dos dois países que eles estão sendo manipulados por esse Luthor, mas eles não acreditam. Então acaba que o Luthor tenta capturar o Clark, né, porque ele era um repórter que sabia demais, mas ele não encontra e acaba sequestrando a Lois. Ela até engana um dos guardas e consegue lá avisar o Clark, né, a localização dela. E como Superman, ele vai até lá, consegue salvar a Lois e descobre que o plano do Luthor, na verdade, é o quê? Provocar guerra entre nações menores, né, para que elas enfraqueçam e ele assuma o controle dos países. É uma maneira bem inteligente mesmo. O Superman ele consegue derrotar o Luthor e os equipamentos dele, e no fim a guerra entre Galônia e Toran acaba sendo encerrada. Nós também explicamos lá no vídeo DC para iniciantes que a criação, né, do Flash Barry Allen marcou o nascimento da Era de Prata. Esse não foi um reboot lá como dos modos de hoje em dia, porque assim, hoje em dia você vê, a partir de hoje tem até um evento, a partir desse evento resetou tudo para todo mundo. E naquela época era um pouco diferente. Cada personagem ele tinha a sua transição, né, da Terra 2 para a Terra 1, ou seja, Era de Ouro para Era de Prata, de sua própria maneira. O Flash e o Lanterna Verde fica fácil de saber porque foram novos personagens, né? Era o Barry e o Hal. Mas o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman também, temos que caçar qual foi a história, né, que começou a surgir diferenças entre esses dois personagens, né, da Era de Ouro para a Era de Prata. E com o Luthor não foi diferente, porque foi bem difícil de achar qual foi a primeira aparição que ele teve, né, na Terra 1. Aliás, eu vou te dar uma informação que poucos sabem, né? Muitos acham que essa versão também do pré-crise do Lex se chama Alexander Luthor, né? Assim como o pós-crise, mas na verdade se chama Alexis Luthor. E essa informação só aparece anos depois. Mas ele começou a usar o apelido Lex Luthor nessa versão. E para entender um pouquinho de como eu achei essa primeira história dele, na verdade, se eu for procurar em sites, tem divergências, cada um diz uma história diferente, mas eu tenho que fazer o quê? Tem que procurar qual é a melhor versão para isso. E até a minha versão não bateu com nenhum dos sites, né? Eu vou até explicar como é que eu cheguei a essa primeira história. E para isso eu preciso voltar um pouquinho na história do Alexei Luthor da Terra 2, né? Que nessa versão, durante muito tempo, não existia a Kryptonita, né? Na verdade, ela foi até criada num programa de rádio no final dos anos 40 e depois foi inserida nos quadrinhos na revista Superman número 61, lá em 49. Nessa história, o Superman
ele enfrenta um falso vidente chamado Swami Rivers, que tinha uma pedra de kryptonita no turbante, e ele fazia o Superman ficar fraco. O Superman acaba até investigando de onde vem essa radiação dessa pedra, e ele acaba viajando no tempo até chegar em Krypton e vendo lá a primeira origem dele, né, os pais e tudo mais, e como o planeta explodiu. Por fim, ele decide enterrar a pedra no fundo do mar para que nenhum vilão a use novamente. E somente décadas depois, na revista Superman Family número 202, o Reeves ele recupera a pedra, né, que ele até usou para enfrentar o Superman, mas novamente ele é derrotado. Mas o que é que isso tem a ver com o Luthor, né, o Alexei? Quando preso, né, esse falso vidente lá, ele acaba virando companheiro de cela do Alexei. E daí que ele conta, né, sobre a fraqueza do Superman por conta dessa pedra de kryptonita. Então, como o Alexei só aprende sobre a kryptonita muitos anos depois, eu fui procurar qual foi a primeira história, né, lá no final dos anos 40, anos 50, que o Lex conhece já a kryptonita. Porque se ele já conhece, ele é a versão da Terra 1. E foi na Action Comics número 141 de 1950, um ano depois da história lá do Vidente, que era uma história, né, chamada A Arma Secreta de Luthor, que ele já tem conhecimento sobre a kryptonita e ele consegue sintetizar uma, né? Até que ela ficou na cor branca nessa história, mas com os mesmos efeitos da cor verde. A história não tem nada demais, né? Porque o Lex acha que derrotou o Superman com kryptonita, mas o Superman consegue escapar lá da pedra e no final derrota o Lex. E ao longo dos anos, a DC foi diferenciando cada vez mais esses dois Lex, né? Na verdade. É tanto que ainda nos anos 40 surgiu histórias do Superboy, né? E esse era o Clark da Terra 1, porque o da Terra 2 ele nunca foi Superboy. E demorou, mas o Lex também aparecia nessas histórias do Superboy. Na verdade, foi na Adventure Comics número 271, em 1960, que foi mostrada a história que inspirou a série Smallville. Smallville, as aventuras do Superboy. Na Terra 1, lá em Smallville, na adolescência, o Clark já usava o traje, né, e era conhecido como Superboy. E um certo dia ele foi dar um oi para um novo morador de Smallville, que era o próprio Lex Luthor, né, que tinha chegado por lá. Mas quando ele pousa para dar um oi pro Lex, ele acaba parando perto de uma kryptonita e o Lex acaba salvando ele, né, colocando a pedra para longe. No seriado foi ao contrário, né, o Clark, que não era o Superboy, pelo menos não usava a roupa, né, usava só os poderes mais anonimamente, ele salva o Lex de um acidente de carro. Então tem, né, o primeiro encontro dele tem um salvando o outro aqui também. Voltando para HQ, o Lex, ele mostra ao Superboy que ele era o maior fã dele, tinha vários souvenirs, coleções, né, do Superboy, sim, não sei o que, todo fanboyzão. E ele também tinha um mini laboratório, né, até ele conta que ele desejava ser o maior cientista do mundo. Em gratidão, né, por ter salvo, o Superboy constrói um grande e moderno laboratório para o Lex e até coleta alguns raros elementos, né, que nunca foram testados, até desconhecidos, e dá para o Lex estudar, né? Só que ele alerta para ele ter cuidado porque ele não sabe os efeitos ainda. O Lex ele começa a fazer experimentos e até cria um protótipo lá, um protoplasma, né, para uma forma de vida ainda imperfeita, né? Tipo, seria uma criação bem importante para ele. E até feliz com a conquista, ele decide retribuir o presente do Superboy e tenta coletar aquela kryptonita que ele salvou e encontrar um antídoto para a fraqueza dele. E sim, o Lex consegue fazer essa cura, mas ele acaba derrubando um frasco de um composto e começa a pegar fogo lá no laboratório. O Lex ele acaba gritando por ajuda, pedindo pro Superboy salvar ele, né, porque estava inalando radiação, e o Superboy chega, só vê o fogo e usa o super sopro para apagar as chamas, né? Só que a fumaça, né, dos elementos lá dos compostos acabaram deixando o Lex careca. E ele fica furioso, né? Porque ele culpa o Superboy, fez de propósito, fala que não foi acidente nenhum, ele fez isso porque o Superboy tinha inveja dele, da genialidade dele. Ou seja, até alterou, né, a personalidade do Lex, ficou meio bem furioso. E até lembrando que também em Smallville, o Lex ele fica careca graças à chuva de meteoros, né, que chega no mesmo momento que a nave do Clark chega em Smallville. Então até outra referência aqui também na série. E detalhe que aqui eles desenharam o Lex com cabelos castanhos, né, diferente de todas as outras versões que ele vai ter no futuro, né, todos os reboots.
E qual a origem do Alexander Luthor da Terra 3? Né? Para quem não sabe, a Terra 3 é um universo onde os heróis são vilões, e eles até formam uma equipe do mal, né, chamado Sindicato do Crime da América, e é liderado pelo Ultraman, né, que é a versão maligna do Superman. E também nessa Terra, os vilões que nós conhecemos são heróis, então é uma Terra investida nesse sentido. Um desses heróis é o Alexander Luthor, né, que é casado com a Lois, né, a Lois Lane, dessa Terra 3. E agora sim podemos colocar os três lado a lado para vocês verem as diferenças de fisionomia. Né? No caso, o Alexei, você pode ver que ele tem o cabelo ruivo. O Lex já é careca, né? Isso dá para ver. E o Alexander, ele também é careca, mas ele usa um cavanhaque ruivo. Né? Dá para ver essas três versões dele. E a história de origem do Luthor da Terra 3 é a mesma em que todos se encontram pela primeira vez. Né? No caso, a história ela começa tanto o Superman da Terra 1 derrotando o Lex, como o Superman da Terra 2 derrotando o Alexei. Né? Os dois acabam de parar na prisão ao mesmo tempo. Mas o Lex ele tem um plano reserva quando retorna à prisão e ele usa um dispositivo que o leva até a Terra 2 e lá ele explica até rapidamente para o Alexei, né, que fala, vem aqui, entra no portal, e eles trocam de lugar. Ou seja, o Alexei vai tentar enfrentar o Superman da Terra 1 e o Lex vai tentar derrotar o Super da Terra 2. Né? Como até os guardas veem diferença, né, porque um tem cabelo e o outro não, eles acabam saindo da prisão, ambos ao mesmo tempo. Só que eles não conseguem, né, novamente derrotar ambos os Superman e eles são derrotados novamente. Lá na Fortaleza da Solidão entre os dois Supermans, eles têm uma TV que eles conseguem falar por videoconferência entre os universos paralelos. Né? Na verdade é pré-crise, ninguém liga para essas loucuras não, então ninguém questiona. E nessa reunião, os dois Supermans decidem banir os dois Luthors para o limbo. Né? Aproveitando também, quem não sabe o que é o limbo, falamos também aqui no vídeo acima sobre o guia lá do multiverso, lá da DC Comics também, dê uma olhada lá depois. E aqui mostra outra diferença também entre os Luthors. Né? Na verdade, o Alexei ele sempre age por impulso, batendo primeiro, ele não pensa tanto, quer saber mais da destruição, que o objetivo dele é destruir a terra dele. Já o Lex é sempre estrategista, ele prefere dominar a terra ao invés de destruir. E fora que o Lex sempre tem um plano reserva. Né? E quando os dois estão no limbo, mostra que o Lex tinha um dispositivo no bolso novamente, que leva os dois agora para a Terra 3. A Lois desse universo, ela assiste os dois Luthors se aliando ao Ultraman e corre para avisar ao Alexander Luthor desse universo, né? Que logo convoca os dois Supermans para a Terra 3. Então fica uma briga, dois Luthors mais Ultraman, com dois Supermans mais o Alexander Luthor. E essa é a primeira vez que o Alexander age como herói nessa Terra, né? Então ele é considerado o primeiro herói de todos desse universo. E lógico que depois de uma batalha lá e tal, cada um deles ganha e retornam para o seu universo de origem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, assina o canal se não é inscrito, compartilha com os amigos e até a próxima semana. Valeu!